Boa tarde a todos. Eu me chamo Isabela Machado, trabalho na Coordenação em Saúde do Homem do Ministério da Saúde e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre saúde do homem nesse webinário que a gente nomeou como Ações de Saúde do Homem no Novembro Azul, na perspectiva realmente de que a gente sabe que esse mês de novembro é um mês que toda uma mídia, né, e os profissionais de saúde também, eles trazem uma perspectiva muito atuante de trabalhar com esse público masculino, mas vocês vão ver durante a apresentação que nossa abordagem é intensiva no sentido de que vocês trabalhem nessa perspectiva do cuidado integral à saúde da população masculina durante todo o ano e não somente no Novembro Azul. Então, vou passar e aí nós vamos conversando e no final, se vocês tiverem dúvidas, estou aqui para responder. Então, eu trouxe um pouco de onde nós estamos enquanto organograma no Ministério da Saúde, para vocês terem a noção que muitas vezes a gente fala com a direção muito focada na atenção primária à saúde, então nossa coordenação ela fica centrada na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, conhecida como SAPS. Dentro da Secretaria de Atenção Primária à Saúde está o Departamento de Gestão do Cuidado Integral, onde está dividido em duas coordenações, Coordenação Geral de Transmissíveis e Coordenação Geral de Articulação do Cuidado Integral, que é onde estamos inseridos diretamente, Coordenação de Saúde do Homem, a Coordenação de Atenção à Saúde da Mulher, a Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e Adolescente e a Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa na atenção primária. Então, vocês vão ver também que a gente fala muito intensamente desse trabalho transversal com as linhas de cuidado, e aqui dentro do departamento a gente trabalha muito nessa perspectiva. Nós temos muitos GTs, né, que são formados na perspectiva de que a gente trabalhe de forma transversal com algum ciclo de vida. Um exemplo é a temática de violência, que a gente trabalha fortemente desde a criança, a pessoa adulta e a pessoa idosa, nessa perspectiva do homem, tanto vítima como autor de violência, e aí outras temáticas também a gente consegue trabalhar de formas transversais, e a gente incentiva também os territórios, né, os profissionais de saúde a trabalhar nessa perspectiva. E aí a gente traz um pouco da política, né? A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, conhecida como PENAS, é uma política que visa promover o acesso e cuidado a homens de 20 a 59 anos, tendo a APS como porta de entrada e coordenadora do cuidado. Então, a nossa política ela tem um foco em 5 eixos. O acesso e acolhimento, ele é um eixo que é transversal a todos os outros eixos, é um eixo que a gente tem trabalhado muito fortemente para que qualifique o acesso desse homem à atenção primária e que ele busque esses serviços e que ele seja atendido de forma mais qualificada, que exista um acolhimento devido a esse público. Temos o eixo de doenças prevalentes na população masculina, paternidade e cuidado, saúde sexual e saúde reprodutiva e prevenção de violência e acidente. Então, vou falar um pouquinho, bem brevemente, de cada um deles no decorrer, inclusive das ações que eu venho demonstrar que a COSAR vem trabalhando mais intensamente. Então, para justificar a nossa política e a importância da gente estar implementando ela em todo o território nacional, a gente traz esse gráfico que demonstra que até os 80 anos de idade, os homens morrem mais que as mulheres em todas as faixas etárias de vida. Então, vocês podem observar desde a criança, né, menor de 9 anos, até 79 anos, os homens morrem mais do que as mulheres em todos os ciclos de vida. E aí isso só diminui a partir dos 80, porque a gente já tem um quantitativo realmente maior de mulheres vivas do que de homem. Então, assim, é muito importante que a gente se sensibilize no território, começar a criar estratégias para chegar próximo a esse homem, para acolher, para que esse homem se sinta integrado ao serviço da atenção primária, ele se reconheça naquele espaço de oferta de serviço, principalmente porque é a porta de entrada do SUS, né? Então, que ele não entre nos serviços pela média ou alta complexidade, e sim pela atenção primária à saúde. E aí, para justificar, como eu disse, que a gente pode estar trabalhando com esse público, pode e deve, né, estar trabalhando com esse público durante todo o ano,
A gente trouxe alguns dados do Sistema de Informação e Mortalidade, o SIM, que nos traz essa perspectiva de outras causas, né, que não somente a questão das neoplasias nesse mês de novembro. Então, como eu falei, não só no mês de novembro, mas durante o ano todo, mas sensibilizar que hoje tanto as mortalidades como as hospitalizações têm sido mais por outras causas do que a neoplasia. Não que seja menos importante, mas que a gente também pense e trabalhe nessas outras perspectivas e não somente com o câncer de próstata. Então, as principais causas de óbito de homens entre 20 a 59 anos, segundo o capítulo do CID-10, de 2017 a 2021, por principais causas de mortalidade, que são causas externas, homicídios, acidentes de trânsito e lesões autoprovocadas intencionalmente. Então, de 2017 a 2020, ficaram as causas externas e morbidade e mortalidade. Em 2021, a gente teve uma mudança para algumas doenças infecciosas e parasitárias, e a gente tem muito associado com a questão da pandemia do Covid. Em segundo lugar, também 3 anos consecutivos, de 2017 a 2019, doenças do aparelho circulatório. Então, muitas vezes, tanto as doenças do aparelho circulatório são muito associadas a complicações de patologias crônicas já existentes ou algumas doenças que realmente já surgem abruptamente. 2020, algumas doenças infecciosas e parasitárias, e 2021, em segundo lugar, as causas externas, que acabou pulando, né, do primeiro para o segundo só na questão de 2021. E aí vocês podem ir acompanhando, né, em terceiro, quarto, quinto lugar, que não é muito diferente, só muda o local mesmo de apresentação, mas que os 5 primeiros lugares, né, de 2017 a 2021 estão causas externas, muito prevalente em vários estados do país, né, na sua maioria. Algumas doenças infecciosas parasitárias, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho digestivo, as neoplasias, e a gente pode observar nesse quesito que, inclusive, se a gente fizer o levantamento por algumas regiões, as neoplasias, em primeiro lugar, são outras e não câncer de próstata, né? Então, assim, dentro das neoplasias, a gente ainda tem as subdivisões dos tipos. Então, para a gente levar em consideração realmente que a gente pode estar fazendo esse levantamento no nosso território e ver realmente o que é que a gente tem que estar, a temática que tem sido mais relevante para a gente estar trabalhando. Aí a gente traz as principais causas de internações hospitalares de 2019 a 2023. Então, o capítulo das causas externas continua a ser a principal causa de internações. Então, ele, tanto como internação como óbito, tem ficado em primeiro lugar há muitos anos, e esse ano, até agosto, continua sendo, pelo menos na causa referente à internação. Então, ficou de 2019 a 2023, lesões, envenenamento e algumas e outras causas externas. Segundo lugar, em 2019, 2022 e até o momento, até 2023, doenças do aparelho digestivo. Terceiro, ficou empatado, não, até ficou mais, né? Doenças do aparelho circulatório em 2019, 2022 e até o momento em 2023, e teve também as causas de doenças do aparelho digestivo. Em quarto lugar, já entrou por internação, que a gente não via há algum tempo, transtornos mentais e comportamentais, e esse ano também ele volta, né? E aí a gente tem que ter uma associação também com pós-pandemia e todas as outras causas de percas, enfim, né? A gente sabe que cada dia que passa as pessoas estão precisando e as pessoas também estão aceitando mais que precisa cuidar da sua saúde mental. Então, muitas vezes a procura, infelizmente, tem sido pela porta de entrada da internação e não pela atenção primária. Então, é uma preocupação nossa enquanto fortalecer realmente a atenção primária, nesse sentido também dos transtornos mentais e comportamentais, e aí a gente vem sensibilizar enquanto, inclusive, a inserção da equipe NAS, da equipe multi, da EMULT, e na perspectiva de estar inserindo esses profissionais nesses cuidados fortemente na atenção primária, né? Aí a gente traz algumas taxas de mortalidade específicas por violências e lesões no trânsito, segundo sexo e grupo. Então, aí nesse quadro, a gente traz já um comparativo
do sexo masculino e feminino. Então, homicídios, vocês podem observar que é mais prevalente de 15 a 29 anos e de 30 a 49 anos, mas a diferença de homicídios é muito grande, né, entre o sexo feminino e o masculino. Então, não chega nem a um terço, né, se a gente for observar na faixa etária mesmo de 30 a 49 anos. Suicídios é mais prevalente entre os homens na faixa de 50 a 69 anos e acima dos 70 anos. As lesões de trânsito ocorrem muitos registros de 30 a 49 anos e de 50 a 69 anos. As taxas de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, a gente reforça novamente a questão de diminuir os índices de internações por doenças evitáveis na atenção primária, então a gente pode estar trabalhando nessa perspectiva, né, em observar essa quantidade de internação e tentar diminuir esses dados. Então, a gente tem as doenças cardiovasculares que estão no seu pico de registro na faixa etária de 30 a 69 anos, onde a gente tem no público masculino 163% e no feminino 92%. Doenças respiratórias crônicas, a gente também tem uma alta muito grande de 30 a 69 anos, diabetes mellitus, neoplasias malignas e doenças crônicas não transmissíveis, todas, o seu pico de concentração de internações, de mortalidade está nessa faixa etária crítica, que vocês podem observar, que é de 30 a 69 anos. Então, é uma taxa e uma observação que nos leva a refletir ao serviço que a gente tem ofertado na atenção primária e como que esses homens estão tendo acesso a esses serviços, se eles estão tendo, né? Ou se eles já estão entrando pelo serviço de saúde, pela média complexidade e nível de internação. E aí a gente traz o número de atendimentos individuais na atenção primária, segundo o sexo de 2019 a 2020, então a gente teve acompanhando de 2019 até 2023, agosto de 2023, a gente conseguiu agora em agosto já ter um aumento de 15,32% comparado ao ano anterior, então a gente espera que a gente consiga, né, chegar a mais de 30% de aumento do ano de 2022 para esse ano, e aí a gente continua esse momento de estar sensibilizando os profissionais e, claro, os próprios homens a estarem procurando serviços de saúde de forma preventiva e não quando já tiverem com algum sinal e sintoma, apresentando algum sinal e sintoma. E aí a gente traz esse quadro de atendimento individual na atenção primária, à saúde segundo o sexo, e aí a gente traz grafado aqui, né, para destacar Santa Catarina, e aí tem um comparativo do sexo masculino e feminino. Então, vocês podem observar, inclusive, gente, que em todas as regiões do Brasil, a quantidade de atendimento para o sexo feminino é praticamente ou mais do que o dobro do masculino. Então, é muito importante salientar que mesmo a gente não tendo, né? A gente tendo, na verdade, uma procura muito grande de atendimento das mulheres, a gente consegue até ter uma quantidade de atendimento, mas a gente precisa melhorar muito, avançar muito, para que esses homens procurem realmente a atenção primária à saúde de forma preventiva. E aí a gente traz uma temática que a gente já tem discutido muito aqui no Ministério, que a gente tem vindo de muita importância para trabalhar nos territórios, que é as masculinidades e saúde. Então, os padrões tradicionais de masculinidade, ele tem associação significativa com uma série de agravos à saúde, principalmente entre homens que não realizam aspectos desse modelo ideal. Então, tem vários artigos que já nos trazem que esses padrões tradicionais de masculinidade, ele pode interferir sim diretamente com essa procura do homem ao serviço de saúde, principalmente de forma preventiva, porque ele se vê com baixa busca de adesão ao serviço de saúde, resistência com a ambiência desse serviço de saúde. Então, alguns relatam nos artigos que as unidades de saúde, eles têm uma
uma ambiência mais voltada para receber crianças e mulheres, e não esse público masculino. Silenciamento das emoções, então esse homem tem uma dificuldade maior de se expressar mesmo, às vezes eles esperam estar com algum sinal de sintoma para ele poder se expressar, e muitas vezes, inclusive emocionalmente, eles têm uma dificuldade maior de compartilhar essas emoções, já procurando quando já está em um estado bem avançado. Autocuidado como símbolo de fragilidade e fraqueza, então muitos ainda desses padrões, eles trazem com eles esses símbolos, né, de que se ele procurar o serviço de saúde, principalmente como forma preventiva, sem estar sentindo nada, eles vão ser taxados, né, como sensíveis, como fracos, enfim. Então, assim, é que esses autores trazem, né, que a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de masculinidade, incentivando esses homens a derrubarem um pouco esses preconceitos que culturalmente existe e que a gente precisa estar mudando. E aí a OPAS, ela nos traz, né, um editorial, a importância de abordar a masculinidade e a saúde dos homens para avançar rumo à saúde universal e à igualdade de gênero. Então, eles já trazem nesse editorial a importância com que esse debate seja feito na saúde, então a forma com que os homens aprendem a ver a si mesmo e a projetar a sua imagem é muitas vezes um comportamento inseparável das causas que explicam a morte prematura, atribuível ao estresse e aos hábitos pouco saudáveis. Então, vocês viram os dados, né? As causas externas, elas estão no pico, né, de maior internamento e de maior óbito. Então, assim, esses homens, eles se expõem mais à direção imprudente, ele consome mais álcool e muitas vezes dirigem após consumir esse álcool, eles fazem um abuso de drogas, tem comportamento sexual de risco sem usar preservativo. Esportes e atividades físicas recreativas também muitas vezes envolvem esses riscos, porque muitas vezes eles acham que não vai acontecer com eles. Então, isso já tem, né, vários estudos que trazem que é muito associado e que a gente precisa trabalhar na saúde com essa temática. E aí a gente traz diretamente algumas preposições e reflexões para o Novembro Azul, e como eu falei, na perspectiva realmente de que se trabalha o ano todo. Então, nós elaboramos, enquanto coordenação, um documento orientador sobre as ações de saúde do homem no Novembro Azul, onde a gente traz essas propostas de trabalhar com patologias crônicas, com doenças prevalentes, com doenças respiratórias. Então, um leque que as pessoas façam um levantamento epidemiológico, né, do que esses homens estão se internando no seu território e que comecem a trabalhar de forma direcionada durante o ano todo, não só no mês de novembro. E nessa perspectiva, a gente alencou alguns pontos que são os principais desse documento, onde a gente traz que basear-se em conhecimento com evidência científica para o cuidado integral à saúde do homem. Então, buscar mesmo em documentos científicos, em artigos que são publicados, inclusive, em sites confiáveis ou até do Ministério da Saúde. Nortear-se através da nota técnica conjunta COSAR-INCA, sobre a recomendação do não rastreamento populacional para o câncer de próstata, disseminar amplamente a nota técnica para as equipes de saúde da família e por todo o território, ampliar a divulgação da Carta de Recife, bem como fomentar a discussão de suas notas orientativas em todos os universos de gestão e atenção à saúde. Então, só para nortear vocês o que é essa Carta de Recife, a Carta de Recife foi elaborada por pessoas, né, que estavam participando do Seminário Nacional e Internacional, que foi promovido pela Coordenação de Saúde do Homem em Recife, no mês de setembro. Então, as pessoas que estavam participando desse seminário, elas escreveram documentos, orientações, né, técnicas, para que, com algumas, como é que eu posso dizer, direcionamentos para que se trabalhasse nos territórios com a temática de saúde do homem, especialmente, inclusive, com paternidade e cuidado. Então, a gente vai divulgar aqui também, se vocês quiserem, e tem também no site do Ministério essa carta, estimular a captação ativa da população masculina na APS, ampliando o acesso dos homens à atenção
primária durante todo o ano, como eu já falei várias vezes, então a gente realmente fazer uma busca ativa, verificar os pontos que a gente pode trabalhar fora da unidade de saúde, sempre, inclusive, pensando na agente comunitário de saúde como potencial para estar identificando esses pontos estratégicos onde a gente pode estar levando nossa fala, onde a gente pode estar levando o nosso trabalho enquanto técnico de saúde, né? Trabalhar temáticas que envolvam as vivências familiares, planejamento familiar, pré-natal do pai parceiro, paternidade ativa, dentre outras. Então, seria os homens nas temáticas que são trabalhadas nos meses de cores, né, que o Ministério começou a adotar, cada mês é uma temática, e muitas vezes o mês que se trabalha de prevenção com câncer, com AVC, com doenças crônicas, né, com diabetes, com hipertensão, que esse homem seja inserido em todos esses processos, promover cuidado fora da unidade básica de saúde, em locais que os territórios entendam como grandes concentradores de homens, foi o que eu já falei, inclusive, mas só especificando, né, em indústrias, em ponto de parada e descanso para caminhoneiros, para transporte de cargas, em portos. Então, identificar no território esses locais com potencial concentração de homens para que a gente leve a saúde até eles. Promover em todos os ambientes o estímulo à promoção à saúde com hábitos e consumo, então eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas assim, hoje tem vários artigos que já comprovam que os hábitos saudáveis, como prática de atividade física, alimentação saudável, são primordiais para que a gente tenha uma saúde melhor e que a gente evite ter algumas patologias, atuar na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, divulgar informações divulgadas por mídias sociais voltadas para o cuidado integral à saúde do homem, realizar webinários nos estados e municípios voltado para a saúde integral, a saúde voltado à atenção integral à saúde do homem. Então, assim, a gente se coloca super à disposição enquanto coordenação à saúde do homem em estar participando desses webinários. A gente deu até esse pontapé agora inicial, nesse novembro, mas a gente estimula porque a gente vê que a dificuldade hoje, inclusive do acesso pessoal mesmo, né, no acesso presencial, é mais difícil, tanto para os gestores como os profissionais de saúde. Então, a gente vê um potencial muito grande nesses momentos, né, de webinário remoto, e a gente se coloca à disposição para estar participando desses momentos de debate, de exposição, provocar a construção de experiências para a primeira mostra de práticas exitosas da gestão e da assistência à saúde dos homens no SUS. Nós estamos organizando, enquanto Coordenação de Saúde do Homem, para o ano que vem, o ano de 2024, a primeira mostra de práticas exitosas voltada para a população masculina. Então, como é que a gente fala estimular e que vocês já comecem a observar nos territórios de vocês quais são as potências que vocês têm aí, que têm trabalhado com essa população masculina, quais são as experiências que vocês têm, que têm obtido êxito, que vocês têm visto alcançar esses homens e que eles referem, né, a potencialidade que tem e como tem interferência na vida deles. Então, assim, que vocês já vão observando isso no território de vocês, porque pode ser que quando essa amostra seja lançada, vocês não tenham esse tempo hábil para já estar aí observando isso. Então, no ano que vem, fiquem atentos, né, aos sites do Ministério, mas nós estaremos divulgando também com os coordenadores estaduais da Coordenação de Saúde do Homem, para que replique para os municípios, para os profissionais de saúde, para que se inscrevam nessa amostra. Promover e provocar a construção de produção científicas para o lançamento do número temático de um periódico acadêmico para a publicação de artigos científicos. Então, no ano que vem também, né, em 2024, a PNAST, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela vai fazer 15 anos e, em forma de comemorar, nós vamos lançar uma revista temática específica para a saúde do homem. Então, quem está aí no meio acadêmico, que está nos ouvindo, né, o pessoal aí da UFSC e do município, de um modo geral, que está inserido, né, nessa questão de orientação, no meio acadêmico de forma geral, vão pensando aí também em um artigo, em uma produção, para estar escrevendo para a nossa revista
propor ações intersetoriais de promoção à saúde em associações como a CBF, estádios de futebol, por exemplo. Então, assim, se comunicar com esses locais realmente, como a gente citou aqui a CBF, que tem na maioria do seu público, mais de 90%, que frequenta os estádios de futebol, comprovadamente são homens. Então, assim, estimular também essas parcerias entre a saúde e esses locais que têm essa grande concentração, né, desse público masculino. E aí a gente traz essa nota técnica que nós fizemos conjuntamente, nós estamos escrevendo há mais de 4 meses junto com o INCA, que ela traz como sua temática principal a recomendação pelo não rastreamento populacional do câncer de próstata. E aí essa nota técnica, ela traz com muita apropriação a diferença do diagnóstico precoce para o rastreamento. Então, o que a gente pretende enquanto ela, né, deixar bem claro para a população e para os profissionais de saúde que o diagnóstico precoce é em pessoas com sinais e sintomas de câncer. E o rastreamento são em pessoas assintomáticas, sem sinais suspeitos. Então, muitas vezes, a gente, enquanto gestor, enquanto profissional, a gente fazia um rastreamento muito amplo, muito aberto, sem nenhuma orientação prévia. Então, muitas vezes, em praças, eram oferecidos, né, exames de PSA, exame de toque, sem que esse homem fosse orientado previamente das condutas que ele deveria seguir, sem ter realmente uma orientação prévia dos riscos e benefícios. A gente sabe que tem vários artigos, inclusive, além da nota técnica, que comprovam que os homens podem morrer com câncer, mas não de câncer, né? Então, assim, de próstata, né? Que é o que eu estou falando. Então, assim, deixar claro que realmente que eles sejam ouvidos, que ele realmente tendo todas as justificativas, né, para estar solicitando o exame, que assim seja feito, mas que ele seja orientado quanto a isso, para que esse rastreamento não seja feito de forma indiscriminada. E aí a gente traz algumas recomendações que essa nota compõe brevemente. Então, implementar em larga escala estratégias de disseminação de informações para a população sobre a importância dos homens procurarem a unidade de saúde para cuidados, independentemente da idade. Não realizar campanhas para convocar homens assintomáticos para a realização de rastreamento como PSA e toque retal. Fortalecer as ações educativas e de comunicação em saúde direcionadas à população masculina sobre autocuidado em saúde e prevenção dos cânceres mais prevalentes e outras doenças crônicas não evitáveis. E aí a gente traz que essas recomendações gerais, gente, hoje, principalmente para os gestores, mas para toda a população de modo geral, é a prática de atividade física, ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e não fumar. Então, tem artigos que já comprovam que a obesidade, por exemplo, ela pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata. Então, assim, a gente salientar realmente que esses cuidados podem evitar muitas outras complicações, inclusive o desenvolvimento de câncer de próstata, mas que, como eu falei, que é um câncer que muitas vezes ele pode se desenvolver tão lentamente que o homem pode morrer com ele, mas não dele. E aí a gente traz algumas reflexões e proposições também para se trabalhar. Então, a gente tem a estratégia do pré-natal do parceiro, que é fortalecida pelo nosso eixo de paternidade e cuidado, onde a gente entregou agora no mês de setembro esse guia do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde. A gente deixa disponível o QR Code, mas ele também está disponível em forma de PDF no site do Ministério da Saúde, onde a seguir ele instrumentaliza os profissionais de saúde a estarem atuando com essa estratégia no território. Essa estratégia ela visa estimular a realização de exames preventivos de rotina e testes rápidos, estimular a atualização do cartão de vacina, estimular a participação em atividades educativas desenvolvidas durante o pré-natal, estimular o acesso ao direito da licença paternidade. Então, que os profissionais de saúde eles estejam instrumentalizados com essas informações, que eles orientem as gestantes na primeira consulta, que nas próximas ela pode estar levando o seu parceiro para participar dessas consultas,
consultas, que eles sejam sensibilizados nessa participação conjunta, inclusive nas orientações para os cuidados neonatal e pré-natal, e que esse homem, como muitos artigos eles trazem, que eles são vistos na unidade de saúde como cabide para as bolsas, ou das crianças, ou das mães. Então, que eles passem a ser vistos como parceiros, que eles passem a ser vistos com potencial de cuidador nesse território e nesse trinômio, e que é, né, essa família. Então, a gente trouxe também uma apresentação do sumário de evidências, participação do pai ou parceiro no pré-natal. Esse sumário de evidências também está disponível no site do Ministério da Saúde, tem aí o QR Code. Ele traz os a participação do parceiro repercute positivamente na saúde do trimônio, mãe, criança e pai. Então, ele apresenta, através de vários artigos que foram encontrados em sites de publicação, a importância desse homem estar inserido nesse trinômio, e aí a gente traz alguns, né, dos benefícios envolvidos dos pais ao longo da gestação, parto e pós-parto. Então, alguns deles, né, aumenta a probabilidade das gestantes receberem cuidados de pré-natal desde o primeiro trimestre da gestação, preditor do comportamento materno na gravidez, parto e cuidados com o filho. A participação do parceiro no pré-natal promove o fortalecimento dos laços e a redução da violência doméstica. Os pais podem identificar sinais de perigo durante a gravidez ou parto, ajudando que suas parceiras recebam a devida atenção a emergências obstétricas. Apoio na redução do consumo do cigarro. Apoio na redução do consumo do cigarro por gestantes, se comparado às que não tiveram participação do parceiro durante o pré-natal, melhoria no autocuidado em saúde dos homens, prevenção de possíveis diminuição das transmissões de HIV e AIDS, sífilis e hepatites. A paternidade traz benefícios sociais, emocionais e econômicos para mulheres e crianças. Ele pode estimular o aleitamento materno e, consequentemente, promoção da saúde da criança e da mulher. Sua presença pode reduzir casos de depressão materna e no pós-parto. Então, o engajamento desse homem nesse processo de cuidado é muito importante, tanto para o parceiro como para a criança, e aí vocês podem ver no sumário bem mais artigos e dados que comprovam isso tudo. E a gente traz o registro, né, de procedimento de consulta do pré-natal do parceiro, segundo regiões do Brasil. A gente também destaca aqui o Rio Grande do Santa Catarina, desculpa, e aí a gente traz um comparativo, né, de 2021, 2022 e 2023. Nesse primeiro comparativo, a gente traz o número de municípios que realizam esse registro. Então, vocês podem observar, em 2021, nós tínhamos 32 municípios que realizavam, 2022 passou para 72, e até agosto de 2023, nós temos 62 municípios com registro de pré-natal do parceiro. Aí, se a gente for ver o número quantitativo, né, de consultas realizadas, a gente tem um número em 2021 de 460 consultas, em 2022 passou para 714, e em 2023, até agosto, nós temos registrado 499. Então, a gente continua sensibilizando os gestores, os profissionais de saúde, porque muitas vezes eles fazem a consulta, mas não registram adequadamente. Então, essas informações não chegam para nós de forma precisa. Aí a gente traz, só para salientar, tem um número específico desse registro de consulta do pré-natal do parceiro, esse número também que está grifado aqui de vermelho. Temos também um número específico de registro para teste rápido de detecção de HIV na gestante ou parceiro. Inclusive, houve adaptação, né? Anteriormente era só para gestante, e se adaptou para gestante ou parceiro, então a mudança no termo e na nomenclatura. E houve também a mudança de teste rápido para sífilis na gestante ou pai parceiro. Então, também temos outro número. Então, precisa que realmente essa informação ela seja codificada no sistema com esse dado para que chegue ao ESUS e chegue até nós aqui para acompanhar e monitorar os territórios. 10 minutos. Certo, obrigada. Então, nós temos hoje disponível na plataforma AvaSUS 2 cursos que traz essa temática, tanto para profissionais como para esses parceiros. São muito interessantes, inclusive, para os parceiros, visto que sana várias dúvidas que eles têm muitas vezes
dos cuidados que podem ter, inclusive, com sua parceira, muitos receios, muitos medos, né? Então, esses cursos são muito didáticos e são curtos, então podem ser indicados. Um é promoção do envolvimento dos homens na paternidade e no cuidado, e o outro é pai presente, cuidado e compromisso. Aí a gente fala um pouquinho sobre o planejamento reprodutivo, que é um dos nossos eixos, né, saúde sexual e saúde reprodutiva, que aborda essa questão da responsabilidade desse homem nesse processo de saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, nós temos aqui os métodos contraceptivos masculinos, não definitivo preservativo e o definitivo a vasectomia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei que saiu recentemente, juntamente com a área técnica de saúde, que foi escrita juntamente com a área técnica de saúde da mulher, onde traz algumas mudanças, né, na vasectomia. Então, a decisão da realização ou não da esterilização cirúrgica deve ser voluntária, livre e informada. A idade mínima para mulheres e homens com capacidade civil plena passa de 25 anos para 21 anos, independente do número de filhos vivos. O prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o procedimento. Não é mais necessário o consentimento expresso de ambos os cônjuges para a realização da laqueadura tubária ou vasectomia. E o serviço de saúde deve garantir acompanhamento pelas equipes, o cumprimento dos prazos para o atendimento e a orientação sobre os métodos contraceptivos. Aí a gente traz também um levantamento que foi feito no departamento, trazendo os benefícios do homem estar fazendo essa vasectomia, comparando a essa mulher estar fazendo a laqueadura. Então, a vasectomia não afeta o desejo sexual do parceiro, pelo contrário, a função erétil pode ser acentuada, melhorada com orgasmo, satisfação sexual e aumento das relações. Não é necessário interromper o ato sexual, mas, né, há muito pouco risco de que os testículos, pênis ou outras partes do sistema reprodutivo sejam feridos durante o procedimento. A dor geralmente é branda e desaparece após alguns dias. E o procedimento leva de 15 a 20 minutos e não há necessidade de internação. Então, para a mulher, os benefícios, comparado à mulher, né, os benefícios são muitos, inclusive dela não precisar estar ficando internada, dela não precisar estar passando por intervenção, e por estar, na verdade, exonerando ela também, né, de estar assumindo toda a responsabilidade desse processo. Aí a gente traz o QR Code, né, com as preposições e reflexões sobre a Carta de Recife, que a gente pode estar colocando disponível também para vocês depois no chat, o link. A nossa equipe hoje é a composição, então nós temos como coordenador Selmário de Castro, o Fernando, eu, Isabela, Juliana, Rafael, Juliana Silveira, e a gente agradece. Eu posso deixar também o contato aqui do departamento no chat para vocês tirarem possíveis dúvidas que venham surgir depois desse momento que nós teremos aqui agora para discussão. Então, encerro minha apresentação e me coloco à disposição para maiores dúvidas sobre a nossa apresentação e outras que possam também estar surgindo aí sobre a coordenação em saúde do homem. Obrigada a todos. No sentido que a gente vem trabalhando intensamente, principalmente nos últimos 2 anos, para fortalecer essa questão do cuidado integral de novembro a novembro. No ano passado, nós lançamos, inclusive, uma campanha, a gente fez uma parceria com a CBF em alguns estádios de futebol, e a campanha foi com esse foco, saúde do homem de novembro a novembro. Então, que essa temática realmente seja trabalhada durante todo o ano, que a sensibilização seja feita para esses homens, para que eles procurem a unidade de saúde durante todo o ano e não só no mês de novembro, né, como a mídia muitas vezes foca. Vamos ver se alguém vai falar mais. E às vezes, Roberta, a gente vê até relatos de homens, inclusive aqui no Ministério a gente normalmente faz ações, né, internas, e nós vemos relatos de homens que participam, que muitas vezes ao chegar nos consultórios, os profissionais que perguntam, cadê a mãe? Então, assim, que nós, enquanto profissionais, também comecemos, né, a nos
a mudar esse conceito, a mudar essa postura e inserir realmente esse homem como potencial de cuidador. A gente vê muito isso também ainda nas unidades básicas em sala de vacina. Muitas vezes o homem acompanha a mulher e os cuidados são orientados todos para a mãe. Então, o direcionamento, a mãe, se tiver febre, vai fazer isso, se tiver. E esquece que o pai também tem potencial e muitas vezes vai estar dividindo aquelas tarefas ali do cuidado, né? Então, assim, que seja valorizada a presença desse homem que vai, para que ele também incentive, ele seja como é que se diz, uma publicidade positiva, né, para incentivar os outros a participar e ver como é positivo estar atuante nesse processo, inclusive do crescimento dessa criança. E, inclusive, Vamos só lá. lembrando, Roberta, que nós temos aí pelo Brasil várias unidades de saúde que abrem em horário estendido, né? Então, nós fizemos um levantamento, inclusive, e mesmo nesses horários, o público ainda, na maior quantidade a ser atendido, é o público feminino. Então, é sensibilizar realmente ele que o horário, quais são as unidades que tem no seu município que atendem, que tem no seu estado que atendem em horário estendido, que vai ser um horário que eles vão poder estar indo sem precisar de um atestado de comparecimento, enfim, né, sem precisar estar justificando, que realmente a gente sabe que existe dificuldade, que muitas indústrias, principalmente indústrias e empresas, né, maiores, elas têm uma dificuldade de aceitar comparecimento e aí ficam centralizando tudo no atestado médico e acaba que as pessoas realmente só procuram quando estão com algum sinal e sintoma, né? Então, não procuram de forma preventiva. Então, sensibilizar quando no seu município tiver unidade de horário estendido, até que horário fiquem, propagar essa informação para o maior número de locais possível, para que esse movimento aumente, principalmente por essas pessoas que têm essa dificuldade de estar comparecendo por conta do seu trabalho.